Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com. Olá, muito boa noite. Como é bom estar com você em mais um dia, terça-feira, dia 25 de maio, olha, Dia do Trabalhador Rural. A comemoração do Dia do Trabalhador e da Trabalhadora Rural foi instituída por lei no dia 1º de junho de 1964. No dia 25 de maio de 1963, falecia o deputado federal Fernando Ferrari, um dos políticos mais engajados na luta dos trabalhadores rurais por seus direitos e questões sociais. A morte de Fernando se transformou em uma data símbolo para os profissionais da categoria. A data faz, então, uma homenagem a todas as pessoas que trabalham nas zonas rurais, campos, fazendas, como lavradores, agricultores, cuidadores de animais e etc. Fica, então, o nosso abraço a todos esses trabalhadores que são tão importantes para nós, não é mesmo? Seguimos, então, vamos aos nossos destaques de hoje. Teremos a segunda parte da entrevista com Danilo Veras, graduado em Letras e Terapia Ocupacional, especialista em psicomotricidade clínica, saúde mental e língua portuguesa. Com a alta da Covid-19, o governo de Pernambuco anuncia medidas mais rígidas no Grande Recife e em áreas da Zona da Mata e Agreste. População relaxa medidas de segurança e governador não descarta decreto mais rigoroso para conter a Covid na Paraíba. Bolsonaro será representado por ministro João Roma na abertura das Olimpíadas de Tóquio. Vem junto comigo, o programa Brasil Nordeste está só começando. Nós começamos a edição de hoje já chamando a nossa correspondente lá da Bahia, a Rita Brandão, que olha só, gente, vai falar que o presidente Jair Bolsonaro será representado pelo ministro da Cidadania, João Roma, nas Olimpíadas de Tóquio. Veja, boa noite, Rita. E olha que maravilha, eu trago essa notícia para vocês da Bahia, sim, porque o ministro da Cidadania, João Roma, é baiano, é o nosso deputado federal, que hoje é o nosso ministro, e ele vai representar o presidente Jair Messias Bolsonaro nas Olimpíadas de Tóquio. Exatamente. O governo brasileiro será representado pelo ministro da Cidadania, o baiano João Roma, do Partido Republicanos, nas Olimpíadas de Tóquio, que acontecerá entre 23 de julho a 8 de agosto deste ano. O presidente Jair Messias Bolsonaro, sem partido, já havia avisado ao Comitê Olímpico Internacional que não iria participar do evento. Em Atenas, no ano de 2024, foi a última vez que um presidente da República não havia participado de uma cerimônia de abertura do evento. Rita Brandão, para o Com Brasil Nordeste. Obrigada, Rita, pela sua participação de hoje. Claro, a gente volta a se encontrar amanhã com muitas informações direto da Bahia. Bom, gente, agora é hora da nossa assistente de mídias sociais, a Natânia Mello, que começa falando o seguinte: projeção aponta Rio Grande do Norte como o terceiro maior crescimento do PIB entre os estados brasileiros. E olha, já esse ano, viu, 2021. Não é isso, Natânia? Ótima noite para você. Olá, Camila. Olá, Sandro. E boa noite a você que está nos assistindo. O Rio Grande do Norte ficou em terceiro lugar entre os estados com maior projeção de crescimento do Produto Interno Bruto em 2021. A previsão de crescimento para o estado é de 4,37%, maior do Nordeste, acima da estimativa do crescimento nacional. No entanto, o estado foge à regra quando o assunto é o motivo da alta. Segundo a consultoria, os estados cujas economias são atreladas ao agronegócio devem registrar um crescimento maior do que o nacional em 2021 e liderar a retomada da economia brasileira até 2022. Porém, entre os primeiros colocados do ranking, Amazonas e Rio Grande do Norte são os únicos cuja projeção de crescimento não está relacionada diretamente ao agronegócio, e sim a uma base de comparação mais fraca, uma vez que registraram em 2020 um tombo maior que o do PIB do Brasil.
O maior crescimento deverá ser observado no Mato Grosso, com 4,97%, e o menor no Rio de Janeiro, com 2%. Para o PIB do Brasil, a projeção é de crescimento de 3,2%, após o tombo de 4,1% em 2020. Pois é, gente, a população relaxou, nas medidas de segurança e o governador não descarta agora decreto mais rigoroso para conter a pandemia da Covid-19 em Pernambuco. Natânia Mello. Com o aumento de casos e mortes devido à pandemia da Covid-19, o governador da Paraíba, João Azevedo, não descartou a possibilidade de um novo decreto mais restritivo. O chefe do executivo também alertou sobre o relaxamento das medidas de proteção contra o vírus. Segundo ele, houve um abandono da população aos protocolos sanitários, como o uso de máscara, distanciamento social e higienização das mãos. Nenhum decreto terá sucesso se não tiver a compreensão da população, criticou. Uma força-tarefa de combate e enfrentamento ao novo coronavírus está se intensificando e esse cenário, segundo o gestor, é devido à resistência de algumas pessoas, principalmente dos jovens que desconsideram as medidas básicas de proteção contra a Covid-19. João reforçou o apelo para que as pessoas não relaxem e adotem as medidas sanitárias para a proteção da própria vida. Gente, não dá para relaxar ainda nas medidas não, viu? A gente precisa se cuidar, vamos continuar usando a nossa máscara, fazendo a nossa parte, que é higienizar as mãos, distanciamento social, tudo isso cientificamente já foi comprovado que ajuda sim, tá? Então é melhor a gente continuar fazendo a nossa parte do que correr o risco de acabar sendo contaminado. É muito sério isso. Vamos agora para o terceiro assunto da Natânia Mello. 31ª rodada de negócios da moda pernambucana movimentou mais de 7 milhões de reais em Caruaru, lá em Pernambuco. Natânia Mello. A 31ª rodada de negócios da moda pernambucana, que aconteceu em Caruaru, no Agreste Pernambuco, movimentou 7,2 milhões de reais com as vendas. O evento foi realizado de 28 a 30 de abril no Polo Caruaru. Com cerca de 100 expositores, o evento aconteceu em 3 formatos: presencial, virtual e pela plataforma de marketplace. O principal objetivo do evento neste ano foi a recuperação dos setores têxtil e de confecções que foram afetados pela pandemia da Covid-19. Segundo a presidente da Associação Comercial e Empresarial de Caruaru, Ivânia Porto, a próxima edição do evento está prevista para acontecer em agosto deste ano. Obrigada, Natânia. A gente volta a se encontrar já no segundo bloco. Vamos chamar agora o jornalista Marcelo Jorge, direto de Pernambuco. E olha só, gente, com a alta, infelizmente, da Covid-19, o governo lá de Pernambuco anunciou medidas mais rígidas na Grande Recife e em áreas da Zona da Mata e também Agreste. Foi o que eu acabei de falar, no giro da Natânia. A gente não pode relaxar nessas medidas restritivas. Precisamos ter cuidado, sim. Marcelo Jorge, é com você. Boa noite, amigo. Olá, Camila Castro, muito boa noite para você, muito boa noite a todos que acompanham o Com Brasil Nordeste. Boa noite, Sandro de Moura, nossa equipe que está aí também na edição, a equipe que está nas ruas, enfim, muita gente para compor esse trabalho. Olha, hora de tomar o cafezinho da noite, Início da noite é sempre bom, principalmente em regiões mais frias. Tem pessoas que preferem um chocolate quente, mas o que a gente prefere mesmo é estar bem aquecido e bem informado. É por isso que agora a gente traz as principais notícias aqui de Pernambuco nesse início de noite. Olha, desde ontem, no final da tarde, foi anunciado pelo governador Paulo Câmara novas e duras medidas em relação ao fechamento de muitas atividades no estado em virtude do crescimento dos casos de Covid e também da ausência de novos leitos para receber aí tantos infectados. Olha, Camila Castro e nossos telespectadores do Com Brasil Nordeste, em cidades da região metropolitana e em parte da Zona da Mata, restrições vão vigorar nos fins de semana. Entre quarta, amanhã, e o dia 6 de junho, 12 cidades do Agreste e da Zona da Mata terão novas regras todos os dias. O governo anunciou, no caso na segunda-feira, essas medidas e a gente vai escutar agora o que diz o governador Paulo Câmara sobre esse assunto. Nos últimos dias, temos registrado uma aceleração exponencial da contaminação pela Covid no Agreste do estado, o que resultou no aumento de ocupação em todo o nosso sistema de saúde. A consequência direta disso é mais tempo entre a solicitação de um leito de UTI e a transferência dos pacientes,
para uma vaga de terapia intensiva. Por isso, vamos tomar uma série de providências para salvar vidas, buscando manter Pernambuco como um dos estados brasileiros de menor mortalidade nessa pandemia. As ações são as seguintes: do próximo dia 26 de maio, quarta-feira, até o domingo, 6 de junho, os 53 municípios das GERES 4 e 5 e mais 12 municípios da GERES 2, com sede em Limoeiro, entrarão em quarentena rígida. Apenas atividades permitidas irão poder funcionar. No mesmo período, os municípios da Macro 1 fecharão nos finais de semana. Durante a semana, permanece o esquema atual de fechamento às 8 horas da noite. Nas Macro 3 e 4, o esquema atual permanece, com fechamento das atividades gerais às 8 da noite, de segunda a sexta, e às 6 da noite, nos finais de semana. Além disso, foi determinada também uma ação mais rigorosa todos os dias em 12 municípios da segunda GERES, que é a Gerência Regional de Saúde, com sede em Limoeiro, na Zona da Mata. As restrições serão intensificadas a partir de amanhã e seguem até o dia 6 de junho. Portanto, após as notícias, continue aí no seu café, para quem está em todo o Brasil, né, no início de noite, sempre acompanhando as informações aqui do Com Brasil Nordeste. E em Pernambuco ficaremos aqui aguardando os novos decretos, as novas informações em relação aos cuidados com a pandemia do coronavírus. De Pernambuco para o Com Brasil Nordeste, Marcelo Jorge, boa noite a todos. Cuidado, gente, cuidado e muita consciência, assim a gente vai conseguindo vencer a pandemia aos poucos, beleza? Cada um fazendo a sua parte. Vamos fazer uma pausa para um intervalo comercial rapidinho e, claro, na volta tem muito mais informações para você. Sai daí não. Enquanto isso, manda mensagem pra gente, o nosso telefone tá aqui, aparecendo na sua tela. Até já! Olá, estamos de volta e ontem nós começamos a exibir aqui a primeira parte da entrevista com Danilo Veras, ele que é graduado em letras, também formado em terapia ocupacional, especialista em psicomotricidade clínica, saúde mental e língua portuguesa, é um grande profissional. Hoje nós vamos dar continuidade a este bate-papo. A gente começou falando, sobre a dificuldade, principalmente das crianças que estudam em escolas públicas e estão muito tempo afastadas das salas de aula, A dificuldade que de fato isso pode gerar um impacto, na vida dessas crianças. Vamos conferir agora a segunda parte dessa entrevista. Danilo, então nessa segunda parte dessa entrevista, vamos focar então hoje em terapia ocupacional, principalmente voltada para as crianças, Nesse período de pandemia, você como profissional, qual foi a necessidade que você mais notou, assim, dessas famílias que têm buscado atendimento? O que você mais tem encontrado aí no meio do caminho? Dessa profissão, inclusive, que é muito importante, Ajuda muito no desenvolvimento. Sim. Camila, a dificuldade, ela é a seguinte, veja bem, nós vivíamos antes da pandemia, a criança ela ia para a escola, passava a manhã na escola ou o dia todo, quando escola de tempo integral, a educação de tempo integral, e retornava para sua casa. O pai acompanhava, a mãe acompanhava a atividade, mas não efetivamente era como está sendo hoje, que o pai precisa desse olhar maior. A criança, ela fica em casa, mas ela fica inquieta, ela quer ir para a escola, ela quer rever os amiguinhos, ela quer poder falar com a tia.
E embora ela esteja ali presente todos os dias numa aula remota, nunca vai ser como na aula presencial, que existe a questão do contato físico, existe a questão da socialização corpo a corpo. E essa dificuldade que a gente foi percebendo foi justamente na questão da cognição, do aprendizado da criança e da própria socialização. A criança, ela passou, algumas crianças que chegaram para mim, a mãe relata que Danilo, ele não está mais socializando, ele falava mais, ele não está falando mais tanto, ele só quer saber de atividade de brincar pelo celular, ele não brinca mais com brinquedos como ele brincava na escola. Então, esse ambiente lúdico, né, ele, principalmente as crianças da educação infantil, que um dos direitos da aprendizagem da criança da educação infantil é o brincar, ele não tem em casa, ou ele tem o brinquedo, mas a aplicabilidade do brincar enquanto fonte do saber, ele não é feito com ele, porque o pai e a mãe não sabe como fazer essa aplicabilidade. Então, a gente vê essas dificuldades de socialização, de cognição, de motricidade fina. A criança está com 6 anos, mas não consegue pegar no lápis, não sabe fazer esse movimento de pegar no lápis e começar a fazer as primeiras letrinhas. E aí a gente foi vendo essa dificuldade por conta desse afastamento presencial da sala de aula. Nossa, realmente como impacta na vida da família inteira, né? Porque a partir do momento que a criança ela começa a apresentar essas dificuldades, os pais começam a se preocupar, aí começa a busca por um tratamento, por um bom profissional. Por isso que é tão importante, né, a terapia ocupacional entrar nesse meio aí, nesse meio familiar, realmente para vir como uma ajuda, né? Sim. É realmente muito importante. Agora, Danilo, outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, tudo na vida é um processo, né? A gente começa, vai indo, até para que as coisas consigam ter resultado. Como é que você vê essas crianças que foram prejudicadas por causa da pandemia e agora começaram a fazer terapia ocupacional? Como é que está sendo o desenvolvimento delas? O que você começa a perceber? Certo. A terapia ocupacional voltada para as crianças, para o tratamento com as crianças neurodiversas, a gente vai observando que quando ela retornar, seja para o ambiente escolar, e quando ela vai para o atendimento em terapia ocupacional e que a gente faz toda uma atividade e que usamos o lúdico como forma de intervenção, a gente vai tendo ganhos. A gente vai conseguindo ganhos. É claro que cada criança é uma criança, cada criança é uma necessidade diferente. E aí a gente vai observando que esses ganhos eles vão sendo produzidos e vão sendo conquistados ao longo das sessões. A gente desenvolve sessões, a criança vai 2, 3 vezes por semana para a terapia ocupacional e lá nós temos um plano de tratamento para elas. E baseado em cima desse plano de tratamento, a gente consegue desenvolver aquilo que a criança perdeu ou aquilo que a criança ainda não tem, seja de coordenação, seja de cognição, seja de motricidade, enfim. E aí a gente consegue fazer esse trabalho, desenvolver esse trabalho. E isso, Camila, vai ajudar muito a criança quando ela retornar para o ambiente escolar. A própria socialização, colocar a criança para socializar com outras crianças, tomando todo o cuidado, lógico, ela é essencial, porque criança, a gente sabe que ela gosta de brincar. E a criança ela vai aprendendo através do brincar. Com certeza. Danilo, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu quero te agradecer, viu? Parabéns pelo seu trabalho, pela sua caminhada, que você continue ajudando muitas e muitas outras crianças e outras famílias através desse trabalho, viu? Para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as famílias que estão passando por essa dificuldade, que estão com as crianças em casa, né? Tem pais aí que vão assistir essa entrevista e vão ter uma luz, né? Que quem sabe através da terapia ocupacional pode ajudar o seu filho nesse retorno às escolas. Deixa uma mensagem, então, para a gente, para essas famílias. Certo.
que os pais possam procurar ajuda de um profissional, de um terapeuta ocupacional, de um psicopedagogo, de um psicólogo, seja na rede particular, seja na rede pública. Você sempre vai encontrar um profissional voltado para trabalhar. Dessa forma, a gente vai conseguir desse período da pandemia, sempre buscando um ambiente lúdico, um ambiente agradável, onde a criança possa usar ou brincar como fonte do saber. Tá certo, Danilo. Obrigada pela mensagem, pela entrevista. Nada, o Danilo atende em São Luís do Maranhão. A gente vai deixar as redes sociais dele aqui. Se você se interessou, é da região, quer entrar em contato com ele, a gente vai deixar os contatos também, tá? Danilo, obrigada, viu? Sucesso para você. Nada, querida. Até mais. Danilo Veras, muito obrigada pela sua disponibilidade, viu, por falar aqui com a nossa equipe de reportagem aqui do programa Brasil Nordeste. É uma honra ter você aqui. E se você gostou do trabalho do Danilo Veras, é só chamar ele nas redes sociais. O Instagram dele tá aparecendo aqui na sua tela. E olha, Danilo, quando a gente tiver um assunto legal aí, a gente volta a te acionar de novo, viu? Foi ótimo o nosso bate-papo. Eu vou chamar agora o jornalista Sandro de Moura, que hoje tem uma análise política muito importante. Ele vai falar sobre prefeitos e as barreiras sanitárias. Na avaliação do jornalista Sandro de Moura, prefeitos desperdiçam oportunidade de cooperar com o extermínio da Covid-19 no país. Sandro, é com você. Boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Olha, Camila, quero repercutir aqui a respeito das barreiras aspas, vou abrir aspas para falar sobre barreiras sanitárias que os prefeitos têm feito em diversas cidades no Brasil afora. Aqui na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, a história se repete. Vamos usar como exemplo as prefeituras aqui da região dos Lagos, Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo. Você chega em Arraial do Cabo, você tenta visitar uma praia e tem lá uma série de exigências, protocolos do município, mas logo ali ao lado tem alguém de barco que, se você for lá e comprar um pacote, não tem problema nenhum, você pode acessar. Aqui na cidade, na bonita península de Armação dos Búzios, a prefeitura comete uma ilegalidade, coloca uma blitz em território da cidade de Cabo Frio. Quando perguntado, o guarda municipal não sabe o que está fazendo, trabalhando numa outra cidade. Agora eu quero destacar o seguinte, Camila, acho que esses prefeitos perdem uma ótima oportunidade de mostrar serviço, já que eles querem trabalhar em favor da vida e ao combate da Covid-19, eles poderiam montar um grande mutirão, fazer um consórcio e oferecer testes contra a Covid-19 na entrada das cidades. De repente seria uma forma mais justa e muito mais eficaz no combate à Covid-19. Camila, para fechar, eu quero trazer uma publicação da página do vereador Carlos Bolsonaro, que é filho do presidente da República. Ele postou no seu Instagram uma foto do senador do Amapá, Randolfo Rodrigues, que é o vice-presidente da CPI da Covid-19, num bar tranquilamente sem máscara. Bem, não sei qual foi o contexto da foto, mas o fato é que esse senador que anda falando grosso ou às vezes fino na CPI estava em algum lugar sem máscara. Retorno com você nos estúdios. Camila, ótima noite a todos. Sandro de Moura para o Com Brasil Nordeste. Obrigada, Sandro, pela sua participação. A gente volta a se encontrar amanhã. Vamos então agora abraçar as cidades aniversariantes de hoje. Catarina, no Ceará. Canivieiras, na Bahia. Parabéns, então, gente, a todas essas cidades das regiões do Nordeste que estão fazendo aniversário hoje. Olha, eu ainda não conheço a região da Bahia, viu? Mas eu tenho muita vontade de conhecer. E dizem, né, que Canivieiras é uma cidade muito legal. É isso aí. Vou anotar aqui na minha agenda para quem sabe conhecer um dia. Vamos conferir agora o giro dos governadores. A Natânia Mello vai falar da região Nordeste. Natânia, com você. Vamos começar com o governador de Alagoas, Renan Filho. Ele publicou em seu Twitter que Alagoas seguiu em frente e está avançando cada vez mais, que tem hoje a melhor malha viária do país e é um dos estados que mais duplicam vias.
Até o ano que vem, vai ultrapassar a marca de 400 quilômetros duplicados. O governador do Ceará, Camilo Santana, falou que enviou ofícios aos presidentes da ANAC, Juliana Alcântara, e da Anvisa, Antônio Barra Torres, solicitando medidas para intensificar o controle sanitário no Aeroporto Internacional de Fortaleza, em virtude da variante indiana da Covid que foi identificada no país. Ele disse que o Estado oferecerá toda a estrutura de apoio necessária durante o tempo que for preciso para que esse controle sanitário seja realizado de forma mais eficiente possível. E para finalizarmos, o governador do Maranhão, Flávio Dino, disse que as doses adicionais das vacinas que o Ministério da Saúde está enviando ao Maranhão serão destinadas aos 4 municípios da ilha: São Luís, Passo do Lumiar, Ribamar e Raposa. O governo do Maranhão vai coordenar a aplicação. Camila, volto com você nos estúdios. Vamos ver agora o que os governadores da região do Centro-Oeste publicaram nas mídias sociais. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, publicou: "Minha meta é iniciar todas as semanas de trabalho com agendas tão importantes quanto essa, que participei do lançamento do aplicativo Proteja-se, do GDF, que é integrado ao Disque 100 e ao Ligue 180, para combater a violência contra a mulher e outros grupos." Ele reforçou em outro post dizendo: "Essa união de forças com o governo federal vai acelerar o encaminhamento das denúncias e o atendimento de quem vive uma situação de risco e de violação de direitos humanos, um trabalho primoroso da Secretaria da Mulher." O jornal A Redação publicou uma informação do governador de Goiás, dizendo: "Professor José Pascoal da Silva Caiado finaliza as obras em Colégio Estadual de Silvânia após investimento de R$1,5 milhão. As obras estavam paralisadas desde 2015. Reinaldo Azambuja, governador de Mato Grosso do Sul, informou: "Estive em Nova Arandina na sexta-feira, verificando a obra de pavimentação de mais de 22 quilômetros de rodovia MS 473, investimento de 28 milhões, recursos próprios, que vai melhorar o acesso à unidade IFMS e ligar a cidade à Angélica." Vamos agora dar aquela relaxada, sorrir um pouquinho, né? Afinal de contas, você fica sorrindo o tempo todo aí no seu celular quando chega aqueles vídeos engraçados, não é mesmo? Por isso que a gente sempre separa esse momento aqui pra você também dar aquela risada junto com a gente. É o De Olho na Rede. Aí, ó. Aí o que acontece aí, ó? Depois do almoço foi dormir, ó. Deixou a porra da massa puxando. Olha a lua que tá, parceira. Olha lá, ó. Pega a porra da cavadeira, neguinho. A marreta, neguinho. Neguinho. Deu ruim hoje, neguinho. Aí, Cícero. Olha a merda, Cícero. E aí, cara? Tu não vai sair do meio do tiroteio não, cara? Eu tô dormindo agora. É o quê? Tô dormindo e chorando, filho. Tá dormindo, cara? Fala voando e tu dormindo aí, cara. Só Jesus da calma. Caraca, cara, meu Deus do céu, mano. Só no Rio de Janeiro mesmo que a gente vê isso, cara. Otros gastos. Bom, gente, por hoje é só. É claro, eu adoro ter você aqui junto com a gente. Obrigada, viu, pela sua companhia. É claro, e amanhã tem muito mais Brasil Nordeste a partir das 18 horas. Tchau, tchau, bom descanso. Se cuida. Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com.